Espaço Futebol para a Igualdade, né, ele é uma parceria da Street Football World com a REDE, que é a Rede de Desenvolvimento Humano. Há mais ou menos um ano a gente começou a pensar, bom, como que a gente pode aproveitar a Copa do Mundo, essa oportunidade que a Copa do Mundo traz, para dar visibilidade às nossas causas. Uma que é da Street Football World, que é trabalhar o futebol como uma ferramenta para o desenvolvimento, e a outra da REDE, que é trabalhar questões de gênero. Então surgiu assim a ideia, né, o embrião dessa ideia que é o Espaço Futebol para a Igualdade. O uso do futebol como uma ferramenta para desenvolvimento, para transformação social, ele é relativamente recente no mundo todo. A gente tem um marco nessa história, que foi a morte do jogador Andrés Escobar em 1994. Ele era colombiano e marcou um gol contra na Copa dos Estados Unidos. E quando ele voltou para a Colômbia, em Medellín, ele foi morto depois de uma discussão em relação a esse gol contra que ele marcou. Naquela época, o Jürgen Grisberg, que é um dos fundadores da Street, se reuniu com várias outras pessoas dessa área do futebol para pensar em como que a gente pode canalizar toda essa paixão que existe em relação ao futebol, mas para o bem. E foi aí que eles começaram a desenvolver um projeto chamado Futebol para a Paz, que é um projeto que naquela época reunia gangues rivais da Colômbia no mesmo jogo. Eles não poderiam estar portando drogas e nem armas. E o jogo era um jogo diferente, que não tinha juiz. A questão chave era o diálogo e a mediação. Então essas gangues rivais, elas sentavam num primeiro tempo de jogo para discutir as regras. No segundo era o jogo em si e no terceiro era a discussão se as regras tinham sido cumpridas ou não. E isso sempre com a ajuda de um mediador e não juiz. Esse mediador não tem interferência no jogo. E foi aí o embrião dessa metodologia conhecida como Futebol 3. A partir daí, o uso do futebol como ferramenta para o desenvolvimento, ele foi se disseminando no mundo todo. Em 2002, a Street Football World, ela foi criada na Alemanha realmente para isso, para reunir em uma rede global essas organizações que usam o futebol como uma ferramenta para transformação. Então foi aí que nasceu a Street, tendo esse histórico já desde 1994 de começar a praticar o futebol lá na Colômbia como essa ferramenta para trazer a paz, na verdade, entre essas gangues rivais.